Olá, meu nome é Vanessa Lisboa, seja muito bem-vindo a mais um Doctor Entrevista e hoje eu estou recebendo a Eleonora Carvalho, psicóloga. Ela é psicóloga clínica, trabalha com avaliação psicológica, é professora universitária, mãe, esposa e muitas outras coisas. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre a volta à escola, né? Sobre os estudos, umas dicas que a Eleonora vai dar pra gente. Seja muito bem-vinda, Eleonora. Muito obrigada, Vanessa, que é um prazer estar aqui. Partilhando de dicas que possam contribuir com a vida do outro, o bem-estar do outro. Pois é, e nós vamos começar falando sobre essa volta para a escola. Na verdade, vamos começar pelas crianças que estão indo pela primeira vez à escola, que na verdade dá a impressão que é uma ruptura. É uma ruptura? É um momento difícil para a vida da criança. Depende muito da idade com que essa criança vai para a escola. E hoje as crianças têm ido cada vez mais novas, porque a sociedade, de uma forma ou de outra, exige isso, né? Tanto dos pais, da rotina da família. Então, esse momento é um momento, sim, de ruptura. É um momento da criança sair do conforto dela, da rotina, do momento ou do lugar onde ela se sente segura para um novo mundo. Um mundo de descobertas, de mudanças e mudança na vida de todo mundo, de todos nós, adultos, crianças, né, adolescentes. Ela traz um processo de adaptação que para algumas pessoas é mais difícil, para algumas pessoas é mais tranquilo. E algumas crianças, nesse momento, é aquele momento do chororô, né? Como lidar com isso? E é o momento do chororô, né? Acho que muitas vezes o chororô vem porque para os pais também é muito difícil esse momento, né? Acho que os pais têm mais vontade de chorar do que as crianças. Muitas vezes até choram, né? Até choram, com certeza. E isso já demonstra para a criança a insegurança. Ela está indo para um lugar novo e ainda sentindo, às vezes na fisionomia, os pais tentam não demonstrar, mas numa fala, num olhar, isso acaba sendo percebido. As crianças são muito sensíveis a essas percepções. E dizem que até de mente para mente a gente se comunica, né? Dizem que sim, né? Existem autores da psicologia que falam do inconsciente para inconsciente, isso, né? Então, esse momento realmente é um momento que para ela é difícil, para a família é difícil, o chororô vai estar presente, né? Mas a criança tem que ter segurança desse lugar que ela está indo. Ela tem que ter segurança que esse lugar é um lugar onde ela vai estar bem, onde os pais vão voltar, né? Onde eles estão deixando, mas eles buscam, onde tem outras crianças, onde eles vão aprender outras coisas. O primeiro passo, então, seria o pai estar tranquilo? O pai estar tranquilo, os pais estarem tranquilos para passar essa segurança. Isso não quer dizer que a criança não vai chorar, né? Penso que esse choro acontece. Às vezes as crianças que têm uma dificuldade maior e ficam mais tempo para adaptar, muitas vezes é sugerido até que os pais não levem, ou o pai que fica mais sensibilizado não leve a mãe, né? Às vezes pede para ajudante, para pessoa que ajuda em casa, ou para uma avó, para alguém que faça parte dessa educação, mas que a criança seja menos apegada, que às vezes é mais fácil esse rompimento. Quando eu fui levar a minha maior, que hoje tem 12 anos, né? Minha bebê ainda, mas já tem 12 anos, uma professora me ensinou que eu falasse assim, olha, mamãe vai, mas mamãe volta. É uma boa dica para dar segurança, né? Isso é fundamental, porque como a criança está... Muitas vezes é a primeira vez que ela vai ficar em algum lugar sem a figura dos pais, ou pelo menos sem a figura de alguém da família, né? Ou da figura de alguém da rotina dela. Então, dizer que a mamãe vai e a mamãe volta é fundamental, porque a criança ela tem que ter noção que ela não está sendo abandonada, que ela não está sendo deixada. Por isso que o processo de adaptação ele vai desenvolvendo, porque a criança é deixada no primeiro dia, os pais ficam um pouco, no outro dia fica um pouco menos, mas ela vai percebendo que o pai chega com ela, que o pai a deixa ali, mas que o pai retorna para buscá-la. E nessa volta, na hora de buscar a criança, o que pode ser falado? Como que... Essa busca também é importante a criança ter sido estimulada, ou pelo menos que os pais participem do que aconteceu. Como que foi hoje, né? O que você aprendeu hoje? O que teve de legal hoje? Então, existem várias possibilidades de reforçar esse momento, de que a criança, nesse momento, ela sinta que ela foi, que ela aprendeu, que foi divertido, que ela brincou, que tiveram momentos importantes e que ela possa dividir isso com os pais. Você acha que as escolas estão preparadas hoje para receber essa criança? Você até comentou comigo na nossa conversa anterior que é importante os pais estarem atentos a se aquele momento que está levando a criança para a escola é um momento que seria o soninho dela em casa. Você acha que as escolas estão preparadas para isso? É preciso ter esse olhar, né?
esse olhar é fundamental, porque como as crianças estão indo muito novas para a escola, a rotina da criança já está mudando e a rotina do sono é muito importante. Nós sabemos que as crianças, quando estão com sono, elas ficam irritadas, elas não sabem lidar. Nós, adultos, muitas vezes ficamos irritados porque a gente precisa do sono, às vezes não consegue cumprir a necessidade dele, né? Então, é importante e acredito que as escolas estejam preparadas, desculpa. Como as escolas estão recebendo cada vez crianças mais novas, elas têm o cantinho do sono, elas têm o bercinho, elas têm um colchãozinho no chão para que a criança possa dormir. Por que isso é importante? Porque os professores hoje, eles estão preparados para receber a criança pequena, eles estão preparados e sabem que aquele momento é um momento de desenvolver outras habilidades e que o sono tem que ser respeitado para que essas outras habilidades sejam desenvolvidas também. E ela vai se adaptando aos poucos. Ela né? vai se adaptando a essa rotina. Nós vamos continuar o nosso bate-papo, mas eu vou chamar o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta então para o segundo bloco. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Muito bem, estamos voltando agora com o segundo bloco. Nós estamos conversando com a Eleonora, que é psicóloga clínica, está dando algumas dicas para a gente de como lidar com as crianças nesta volta para a escola. Nós falamos no primeiro bloco sobre as crianças que estão indo pela primeira vez na escola e vamos falar agora das crianças que já foram, já estão acostumadas, mas que estão voltando de férias e muda a rotina toda, né? E aí? E aí é um momento que muda a rotina da família toda, né? Porque estão acostumadas com a rotina. Acho que até a rotina das férias tem que se adaptar, mas quando voltam para a escola, o sono está desregulado, né? As regras, porque a escola é um lugar de regras. Em casa, muitas vezes, nas férias, as regras ficam mais flexíveis. Acho que realmente tem que ser flexíveis, né? Mas, nesse momento, é um momento também de adaptação e que temos que fazê-lo com cuidado, né? Não podemos voltar, de repente, para uma rotina muito estruturada, muito cheia de regras, de compromissos. Vamos adaptando esse momento com cuidado, né? Nas férias tinha uma liberdade de dormir mais tarde, então vamos começando dormindo mais cedo, cada dia um pouquinho mais cedo. Se tinham liberdade de assistir televisão por um tempo maior durante o dia ou de ficar no computador, vamos começar então a tentar colocar esse momento um pouco mais restrito, menos tempo na televisão, menos tempo no computador, até conseguirmos chegar a uma rotina que seja uma rotina saudável. Pois é, e tem crianças que têm mais dificuldade de ter um hábito de estudo, né, um horário para estudo. Como lidar com isso? Como ajudar essa criança a ter esses hábitos, a saber o horário disso, o horário daquilo? Isso tem parte dos pais, né? Existem crianças que são muito organizadas e que conseguem fazer esse processo, mas isso é uma situação rara, né? Rara, são poucas que já são poucas. Assim, né? Isso vem muito dos pais. Para que a criança tenha uma higiene mental na vida adulta, é necessário que ela tenha uma infância onde exista rotina. Porque a infância é um momento que a criança é mais dependente dos pais. Se ela é dependente dos pais, ela tem que ter segurança nesses pais. Para que ela tenha segurança, é necessário que exista uma rotina. Então, a rotina, ela elimina um pouco do estresse que a gente recebe do cotidiano hoje, né? Então, a rotina vai auxiliar isso. Então, as crianças que não têm condições de fazer ou de elaborar a própria rotina, é importante que os pais façam isso por elas, né? Estabelecer rotina mesmo, que pode ser feito de manhã, o que pode ser feito à tarde, onde vai estudar, em qual local, como, a iluminação desse local, um local aconchegante e um horário para o estudo é importante. O horário tem que ser determinado dentro da rotina de cada um, né? As crianças hoje têm muitos afazeres, o que também eu acho que os pais têm que pensar se esses afazeres são tão necessários assim. Que às vezes nem dá tempo de brincar, né? Tem aula disso, aula daquilo. Sim, e é necessário brincar, né? Eu tenho um texto que eu trabalho muito com os meus alunos na faculdade, e o texto fala: brincar é assunto sério. E brincar é assunto sério. Brincar é onde a criança vai perceber a vida, vai aprender e vai demonstrar para os pais como que ela está vendo essa vida também.
né? Como que ela está recebendo todos os estímulos que vêm da escola, dos pais, da família, dos momentos de lazer. Então, é fundamental que a criança brinque. E outra coisa fundamental, o sono da criança. Às vezes os pais colocam tantas atividades que eles têm que acordar muito cedo e eles não conseguem acordar. O sono é fundamental nessa idade, é necessário para o desenvolvimento neuropsicológico que a criança também tenha esse sono de uma forma saudável, e cada criança tem um sono, né, uma necessidade de sono diferente. E como colocar essas regras? É através da conversa? Existe aquela questão do quadrinho, né? Existem várias possibilidades. Eu penso que a primeira possibilidade é a conversa mesmo. Vamos estabelecer um contrato aqui verbal, né? As regras, o que se faz de manhã, o que se faz quando se chega da escola, o que se faz à tarde, o horário de estudo dentro das variáveis de funções que eles têm. Mas se não funcionar através desse contrato verbal, vamos fazer um quadrinho mesmo. Existem crianças que são muito visuais, como adultos que são muito visuais, e às vezes o quadrinho auxilia nessa organização mental, né? Existe um momento da infância que a criança tem um pensamento muito concreto, ela só consegue compreender aquilo que ela está vendo realmente, então às vezes o quadrinho vai auxiliar nesse sentido. Pode ser uma possibilidade. Aí a gente tem que ver a necessidade dessa família, tanto dos pais quanto da criança. Porque às vezes para alguns pais é difícil colocar rotina para a criança, porque às vezes eles mesmos não têm rotina. Sim. Mas tem que se estabelecer porque para a criança é necessário. E às vezes até pedir alguém que auxilie, né, já que o pai às vezes está fora, que auxilie nessa supervisão. Sim. Né? A questão do quadrinho eu achei interessante, eu até comentei com você, eu não sei se futuramente vai dar certo, mas assim, com o pequenininho meu eu fiz um quadrinho e coloquei lá o que ele tinha que fazer do almoço, horário, tal, e cada vez que ele conseguisse, ele ganhava uma estrelinha. Então, não sei se vai funcionar a longo prazo, mas a início ele já fala, mamãe, eu quero mais uma estrelinha, acabei de almoçar, não dei trabalho. É uma possibilidade para muitas crianças, isso é um estímulo muito grande. Tem professores que usam também na sala de aula as estrelinhas, né? Que eles conseguem estabelecer as regras através disso, porque a estrelinha acaba sendo um prazer. É como se fosse uma recompensa, né? Um reconhecimento, né? E a psicologia fala um pouco disso, de se recompensar a criança. Existem muitas abordagens da psicologia que trabalham com essa linha, com essa necessidade do reforço, porque a criança vai aprender a partir do momento que ela é reforçada. Ok. Nós vamos dar mais um intervalo e rapidinho nós voltamos. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Voltamos então no terceiro e último bloco. Eu estou recebendo hoje a psicóloga Eleonora, psicóloga clínica, também professora universitária. Ela trabalha com avaliação psicológica e hoje nós estamos falando sobre essa volta, né, dos alunos para a escola, essa questão, nós já falamos das crianças que estão vindo pela primeira vez da escola, indo a primeira vez à escola, dos que já foram, mas que precisam voltar à rotina, e vamos falar também da criança que não tem rotina, que não consegue cumprir o que o pai estabelece. O que fazer? Punir ou não? Essa é uma discussão importante. Porque existem crianças que realmente não cumprem, existem crianças indisciplinadas, mas eu penso que os pais têm que olhar um pouquinho para eles mesmos, né? Que tipo de regra que eles estabeleceram? Eles estabeleceram regras que são possíveis daquela criança cumprir naquela idade, né? Quando a gente fala, às vezes, do castigo na infância, quando as crianças são pequenininhas, 2 aninhos, 3 aninhos, os pais falam, ele não cumpre, ele não fica. Ele não cumpre, ele não fica, porque o castigo para uma criança de 2 anos, às vezes, o pai tem que sentar junto com ele e ficar junto com ele naquele momento, porque ele não tem capacidade de compreender o que é a ordem que foi dada. Então, o mais importante é o pai saber se ele está estabelecendo ali uma regra que possa ser cumprida. Porque muitas vezes as regras são tão rígidas ou são tão extensas para uma criança de uma idade que não tem capacidade ainda de pensamento para dar conta
de cumprir. E isso em qualquer idade, né? Um exemplo que eu tenho é de uma pessoa que há poucos dias falou comigo: eu fiz o meu filho ter um comportamento, ele tem 1 ano e meio. Eu disse para ela: mas com 1 ano e meio é impossível que ele possa ter esse comportamento. Ele não tem capacidade ainda de uma maturação neurofisiológica, de uma estrutura orgânica, cerebral, para ele executar essa tarefa. Então, os pais não têm que conhecer a teoria profundamente, mas entender um pouquinho o que é a habilidade, a capacidade de cada idade é fundamental para estabelecer essas regras, porque às vezes as regras são quebradas porque a criança não tem condição de estabelecer. E podem ser quebradas também porque às vezes os pais estabelecem as regras e não acompanham isso. Não supervisionam. Não supervisionam, não lembram das regras que foram estabelecidas, ou às vezes eles mesmos não têm regras, ou não cumprem as dele, e aí para fazer com que a criança cumpra, né? E o pai é o espelho. Sim. Até porque existe um período também para mudança de hábito, né? Sim. Não é que eu vou falar hoje com o filho e amanhã ele tem que se fazer. Certeza. Precisa de um tempo até para o cérebro entender. Existe essa necessidade, que é mais uma vez uma adaptação. Porque estabelecer a rotina vai ser uma adaptação para os pais e uma adaptação para a criança. E a gente tem que estabelecer uma rotina, pode ser que aquela rotina que a gente estabeleceu, ela não vai funcionar daquela forma. E aí eu preciso ver os pormenores ali e perceber, olha, onde que não deu certo. E eu estou cumprindo a minha parte, né, nesse combinado, eu como pai estou cumprindo, porque se eu não cumprir não adianta eu exigir que a criança cumpra. Sim. Né? Porque o pai às vezes chega em casa e fica no celular um tempão. Pois é, falando de celular, que é um assunto que hoje até criança quer, né, um celular, existe um período, um horário, ou pelo menos tantas horas para cada idade? Existe essa coisa ou não? Como é que é isso? Eu vejo que assim, estabelecer período, regra, eu acho que é tão individual. Acho que a idade realmente tem limites, mas a criança também tem. Né? E o modelo do pai é importante, né? Porque às vezes o pai estabelece para o filho e fica lá sentado o tempo todo no celular. Né? Às vezes é o momento que o pai tem para estar também, porque é o momento que está em casa, mas se tem que ser regrado para o filho, tem que ser regrado para o pai. Né? Então, a criança tem que ter acesso a essas informações, porque a geração dela está participando disso. Mas tem que ter um acesso supervisionado e com um limite de tempo que não extrapole uma rotina saudável, né? O horário do sono, o horário da alimentação, o horário do estudo, o horário do brincar, porque o celular não é a brincadeira. E às vezes se confunde com isso, principalmente hoje em dia, né? O horário do lazer é o celular. E muitas vezes tem que ter lazer sem celular. Tem que ter um momento até de não fazer nada. Verdade. Né? Há pouco tempo eu li sobre alguma coisa de um grupo que estava se reunindo para fazer o nadismo. Aí eu achei interessante, fui ler mais um pouco. O nadismo eram pessoas que estavam se encontrando para não fazer nada. Que legal. Porque são poucas as pessoas hoje que não fazem nada, que tem 10 minutos do dia para ficar realmente descansando. Né? A cabeça, o corpo. E é fundamental, porque volta com nova energia, você começa a ver coisas que não percebia. Fundamental. Né? E a nossa geração hoje, a geração das crianças hoje, normalmente a hora de não fazer nada estão no celular, ou estão no tablet, ou estão no iPad, ou estão no computador. Né? E a hora da tarefa, que às vezes o pai não tem paciência, que é uma hora desafiadora também, que às vezes chega cansado em casa. Como é que vai fazer a tarefa? É uma questão importante, porque os pais eles têm que acompanhar o desenvolvimento da criança na escola. E através da tarefa, muitas vezes, que você tem essa percepção. Mas existem pais que, muitas vezes, eles não têm condições de ajudar. Porque, às vezes, eles estão exigindo da criança também uma capacidade que ela não tem. Volta ao que eu tinha acabado de dizer, né? Uma exigência de que a criança não tem condições de acatar aquilo que o pai deseja. Então, eu acho que a sensibilidade tem que ser do pai. Eu oriento muito isso. Muitas vezes, se a tarefa é um momento tão desgastante, se o pai não tem tempo, não tem paciência, às vezes é mais interessante ter uma terceira pessoa que faça isso para que o vínculo com o pai e o filho seja saudável. Não que o pai vai delegar completamente. Ele tem que acompanhar, de qualquer forma, o desenvolvimento da criança na escola. Né? Ele tem que fazer esse acompanhamento. Mas se for desgastante demais, se a relação entre o pai e o filho, o único momento
momento que eles têm um momento da tarefa e é um momento desgastante, às vezes é interessante que uma outra pessoa acompanhe esse momento e que os pais possam acompanhar de uma outra forma, conversar sobre o que teve na escola, de como que foi a prova, ver o caderno dos filhos e discutir junto, mas sem necessariamente fazer a tarefa. Entendi, legal mesmo. Né? Leonora, nosso tempo acabou, nosso papo foi uma delícia, obrigada pelas dicas, Vanessa. Espero que você volte mais vezes, são muito importantes essas dicas para todos nós, né? É sempre um prazer, né, poder contribuir com o outro, né, e é sempre um prazer estar aqui também. Muito bem, então, até o próximo Doctor Entrevista. Até lá.